A linha sinuosa do rio Prut que você vê na tela agora foi uma faca que Stalin cravou na Europa Oriental há 83 anos. Mas hoje, essa faca está sendo retirada à força. Agora, a fronteira Romênia-Moldávia, que o Kremlin chama de sua linha vermelha, está prestes a se tornar história. Sem um único tiro disparado, sem um único ato de força, com uma única assinatura diplomática, os planos do Kremlin para o Mar Negro e as pontes europeias estão prestes a ser eliminados da noite para o dia. A presidente da Moldávia, Sandu, admitiu: "Não podemos resistir à Rússia sozinhos, e a solução está sobre a mesa. Um Estado, uma bandeira, uma nova fronteira da OTAN, proteção do artigo 5 e a Carta da Transnistria de Moscou de repente se transformando em uma armadilha mortal." No centro desta tempestade geopolítica está a confissão altamente calculada e oportuna da presidente da Moldávia, Maia Sandu. Ao afirmar que está se tornando difícil resistir à Rússia sozinhos, Sandu admitiu diplomaticamente que as chances de sobrevivência da Moldávia sozinha, no atual contexto geopolítico, estão diminuindo. As declarações de Sandu não devem ser interpretadas como um mero desejo político ou um exemplo de nacionalismo romântico. Essas declarações são o sinal mais claro de que o equilíbrio de poder na região está mudando. Esta declaração é uma expressão do desejo de um pequeno estado de buscar abrigo da tempestade global que se aproxima sob o guarda-chuva de um escudo gigante, nomeadamente a Romênia, membro da OTAN e da União Europeia. O fato de que o ex-primeiro-ministro da Moldávia, Dorin Hrećan, e outros altos funcionários também apoiam esse discurso, mostra que a mentalidade estatal em Chisinau está evoluindo nessa direção. A reação do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, a esse desenvolvimento revela a extensão da preocupação do Kremlin. Lavrov descreveu este plano como a destruição do Estado moldavo e afirmou que o Ocidente estava abrindo uma nova frente contra a Rússia. Do ponto de vista de Moscou, a unificação da Moldávia com a Romênia não é apenas a perda de uma ex-república soviética. Também significa a destruição completa do corredor de influência da Rússia, que se estende até os Balcãs e a Europa Central. O Kremlin está sinalizando que poderia empregar todas as suas ferramentas de guerra híbrida para interromper esse processo. No entanto, o governo em Chisinau parece determinado a aproveitar esta oportunidade histórica, aproveitando a preocupação da Rússia com a Ucrânia e o apoio ocidental. País a ser apagado A República da Moldávia, estando situada entre a Ucrânia e a Romênia, atua como uma ponte entre os mundos da Europa Ocidental e da Eurásia Russa. Outro aspecto notável deste processo é o seu timing. À medida que o sistema global muda de uma ordem liberal para uma ordem realista, entrando em uma era onde os fortes sobrevivem, o luxo da neutralidade está desaparecendo para estados frágeis como a Moldávia. As prioridades em mudança dos Estados Unidos em relação à segurança europeia estão empurrando os países do leste europeu a se defenderem sozinhos. O movimento de Maia Sandu é um reflexo de adaptação a esta nova ordem mundial, uma espécie de iniciativa de seguro estatal. A unificação está em discussão como a solução mais definitiva contra a possível agressão da Rússia, pois traria automaticamente a Moldávia sob a proteção da União Europeia e da OTAN. Para entender o que está acontecendo hoje, é essencial fazer uma breve viagem pela complexa história desta região, pois o conflito entre o mapa na mente de Putin e a realidade no terreno tem suas raízes aqui. O processo, que começou em 1812 com a anexação da Bessarábia pelo Império Russo, moldou o destino da região por 2 séculos. A Rússia czarista desmembrou a região do Império Otomano, incorporou-a à sua esfera de influência e iniciou a engenharia demográfica ali. No entanto, em 1918, em meio ao caos da Primeira Guerra Mundial, a Bessarábia uniu-se à Romênia, concretizando o ideal de uma Romênia maior. Este período é referido como a Idade de Ouro por aqueles em Bucareste e Chisinau, que hoje favorecem a unificação. No entanto, a roda da história girou novamente em 1940. Sob as disposições secretas do Pacto Molotov-Ribbentrop, assinado entre a Rússia Soviética e a Alemanha, a União Soviética reocupou a região e estabeleceu a República Socialista Soviética da Moldávia. O regime soviético impôs o alfabeto cirílico para romper os laços com a Romênia e tentou construir uma língua e identidade artificiais chamadas Moldávias. O status quo que Putin está tentando preservar hoje é, na verdade, baseado nas fronteiras traçadas por Stalin em 1940 e no construto de identidade que ele criou. A atual aproximação entre a Romênia e a Moldávia é uma tentativa de reviver o espírito de 1918 e destruir o legado de Stalin. Ganhando independência em 1991, com o colapso da União Soviética,
A Moldávia tem estado presa entre uma crise de identidade e realidades geopolíticas desde então. A ideia de unificação, que surgiu pela primeira vez durante a presidência de Mircea Negru, foi arquivada devido à pressão de Moscou e aos problemas internos da Romênia na época. No entanto, a história está se repetindo e um processo inacabado está chegando à sua fase de conclusão. A invasão da Ucrânia pela Rússia reabriu essa ferida histórica, mas também abriu uma janela de oportunidade para a cura. O projeto de Estado Único de hoje não é apenas uma mudança de fronteira, mas pode ser a cena final de uma luta de 200 anos entre a Rússia e o Ocidente. Por trás das manchetes diplomáticas, há uma área onde a unificação realmente começou, mas foi negligenciada por muitos: a energia. Embora a unificação ainda não tenha sido assinada no papel, já ocorreu em gasodutos e redes elétricas. Isso significa que o maior trunfo da Rússia na região, sua arma energética, foi retirado e a influência da Gazprom entrou em colapso. Durante anos, a Rússia manteve a Moldávia dependente com promessas de gás barato e usou essa dependência como ferramenta de chantagem política. As crises de 2021 e 2022, em particular, foram o culminar da estratégia de Moscou de colocar Chisinau de joelhos, deixando-o no frio. No entanto, essa estratégia saiu pela culatra quando encontrou resistência inesperada e uma solução criativa. O governo moldavo começou a garantir sua segurança energética através de Bucareste, acelerando a integração com a Romênia. A transferência da operação de infraestrutura estratégica, como a Vestmod Transgaz, para empresas romenas efetivamente encerrou o controle da Rússia sobre a rede de distribuição de energia dentro da Moldávia. Agora, as luzes da Moldávia são acesas não por Moscou abrindo as torneiras, mas por Bucareste acionando os interruptores. Esta situação significa que a Rússia perdeu sua visão estratégica e capacidade de pressão. O futuro do gás russo gratuito para a região da Transnistria também é incerto nesta nova equação. Se a Moldávia integrar completamente suas linhas de energia com o Ocidente, a economia da região separatista pode de repente paralisar. A construção de linhas de interconexão elétrica e a diversificação das rotas de fornecimento de gás removeram a Moldávia da órbita da Rússia e a conectaram ao mapa energético da Europa. Este é um movimento que quebra a assimetria tecnológica e infraestrutural da Rússia. A perda de participação de mercado da Gazprom não é apenas uma perda econômica, mas também uma quebra na influência política do Kremlin. A integração energética é um teste para a unificação política, e o sucesso nesta área incentivará passos de unificação em outras áreas. O aspecto mais crítico e perigoso do cenário de Estado Único é, sem dúvida, a questão da Transnistria. Esta região separatista, onde a Rússia tem mantido unidades militares sob o pretexto de uma força de manutenção da paz desde 1992, pode se transformar de uma fonte de força para o Kremlin em um pesadelo estratégico no caso de uma possível unificação. Um olhar no mapa revela que, se a Moldávia se unir à Romênia e se tornar território da OTAN, a guarnição russa na Transnistria se tornará uma ilha, um enclave completamente cercado por forças da OTAN e ucranianas. Esta situação é, na literatura militar, um cenário clássico de cerco. Enquanto o fornecimento logístico das tropas russas já é difícil de manter, em tal cenário, seu isolamento completo por ar e terra seria inevitável. Os enormes depósitos de munição soviética em Kobazna deixariam de ser um multiplicador de força para a Rússia e, em vez disso, se tornariam um fator de risco impossível de proteger. Chisinau e Bucareste terão fortalecido sua posição para resolver o status da Transnistria dentro do quadro do direito internacional, enquanto Moscou enfrentará uma escolha impossível entre retirar suas tropas ou deixá-las apodrecer em isolamento. Esta situação poderia significar o fracasso da estratégia de conflitos congelados da Rússia. É relatado que a liderança da Transnistria está profundamente preocupada com este cenário e continua suas negociações econômicas com Chisinau nos bastidores. Cortar o acesso da Rússia à região tornaria impossível para o regime separatista sobreviver econômica e politicamente. Essa situação poderia levar a estrutura oligárquica na região a optar por fazer um acordo com a Europa em vez de Moscou. Em outras palavras, a Transnistria, vista como bastião da Rússia, poderia de repente escapar do controle do Kremlin e ficar sob controle ocidental. Isso seria uma perda de prestígio difícil para Putin aceitar. Seria um grande erro ver essa aproximação entre a Moldávia e a Romênia como meramente uma questão interna dos dois países. O parceiro secreto e mais importante nesta equação é a Ucrânia.
A tentativa de invasão da Rússia em 2022 foi o principal catalisador para que a ideia de unificação na Moldávia se transformasse de uma visão marginal para uma questão de segurança nacional. Enquanto o apoio à unificação estava em torno de 20% antes da guerra, esse número rapidamente subiu para 40% quando os tanques russos cruzaram a fronteira ucraniana. O medo mudou radicalmente as preferências políticas. Para o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e a administração de Kiev, a unificação da Moldávia com a Romênia representa um espaço estratégico de respiro. Este cenário é particularmente vital para a segurança de Odessa. O plano da Rússia desde o início da guerra de cercar Odessa por trás via Transnistria será frustrado pela adesão da Moldávia à OTAN. O flanco sudoeste da Ucrânia será assegurado e a ameaça russa ao corredor de grãos diminuirá. Por essa razão, Kiev, Chisinau e Bucareste estão apoiando esse processo de forma discreta, mas resoluta. Uma Romênia-Moldávia unida também fortalecerá os laços logísticos da Ucrânia com a Europa e quebrará o cerco da Rússia no Mar Negro. Na sede da OTAN, esse cenário poderia ser considerado a maneira mais suave e menos custosa para a aliança se expandir para o leste. Em vez de lidar com anos de planos de ação para adesão, obstáculos burocráticos e o veto direto da Rússia para tornar a Moldávia um membro, a Moldávia, se tornando parte de um Estado que já é membro, poderia completar o processo da noite para o dia. Isso é semelhante ao modelo alemão, com a Alemanha Oriental tornando-se automaticamente território da OTAN ao se unir com a Alemanha Ocidental. Se isso acontecer, o território moldavo cairia automaticamente sob a proteção do artigo 5 da OTAN. Em outras palavras, um ataque a Chisinau seria considerado um ataque a Bucareste, Berlim e Washington. Para a Rússia, isso significaria cruzar uma linha vermelha intransponível. O Kremlin apresentará isso como uma expansão agressiva da OTAN e mobilizará sua máquina de propaganda nessa direção. No entanto, a situação real limita severamente as opções militares da Rússia. Incapaz de arriscar um conflito direto com a OTAN, Moscou pode se ver impotente diante deste movimento de estrangulamento estratégico. Claro, este cenário não é um mar de rosas. A Rússia está travando uma intensa guerra híbrida para vencer a guerra que perdeu no campo de batalha nas mentes das pessoas. Enquanto 56% do povo romeno apoia a unificação, essa porcentagem é menor na Moldávia e a sociedade está profundamente polarizada. A propaganda russa está promovendo os argumentos de que a unificação destruirá a identidade da Moldávia, transformará o país no quintal da Romênia e o arrastará para a guerra. A região autônoma de Gagauz, em particular, destaca-se como o ponto mais vulnerável que a Rússia pode explorar. Os líderes gagauzes declararam que, se a Moldávia se unir à Romênia, eles exercerão seu direito à autodeterminação e declararão independência. Esta situação pode criar um risco de caos e conflito interno no país. O objetivo de Moscou é sabotar o processo de unificação, criando um colapso interno na Moldávia. O governo Sandu está tentando contrabalançar esse risco com promessas de integração na União Europeia e prosperidade econômica. Colocar a carta do referendo na mesa tem como objetivo tirar da Rússia o argumento de que a vontade do povo está sendo ignorada. Sandu está desafiando a autocracia da Rússia com democracia. O fator dos turcos gagauzes torna a Turquia um ator importante nesta equação. As boas relações de Ankara com a Romênia e sua influência sobre os gagauzes podem desempenhar um papel crucial na resolução da crise. A intervenção da Turquia como uma força de equilíbrio contra as provocações da Rússia poderia manter as tensões na região em um nível administrável. No entanto, os riscos permanecem muito altos e as táticas de dividir para conquistar do Kremlin poderiam transformar uma faísca em um incêndio a qualquer momento. Olhando para o quadro geral, a possível unificação da Romênia e da Moldávia significaria a construção de uma enorme fortaleza da OTAN no noroeste do Mar Negro. Esta nova estrutura geopolítica poderia cortar permanentemente o acesso da Rússia aos Balcãs e à bacia do rio Danúbio. Enquanto Putin está desgastando seu exército para tomar vilarejos no leste da Ucrânia, ele enfrenta o perigo estratégico de perder toda a Europa Oriental e a dominância no Mar Negro. Estes são sucessos táticos se transformando em um quadro estratégico devastado. Um potencial Estado único preencheria o vácuo de poder na região, eliminaria áreas cinzentas e reduziria o espaço de operação híbrida da Rússia. Este processo será doloroso, arriscado e desafiador. No entanto, o status quo não é mais sustentável. À medida que o mundo muda, esperar que os mapas permaneçam estáticos seria ingênuo. O movimento ousado de Sandu é um exemplo de liderança que aceita a inevitabilidade dessa mudança. Em conclusão,
Mapas são desenhados com tinta, mas ao longo da história, eles foram mudados com sangue. Maia Sandu e a administração de Bucareste parecem ter escolhido mudar o mapa desta vez com tinta e à vontade do povo, sem derramamento de sangue. Putin, no entanto, ainda insiste nos métodos do velho mundo, ou seja, sangue. Mas se esta revolução silenciosa em ambos os lados do rio Prut tiver sucesso, o sol da Rússia no ocidente pode se pôr para nunca mais nascer. A doutrina de que nenhum lugar é seguro agora se aplica às esferas de influência da Rússia. Então, quais são seus pensamentos sobre este assunto? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Para se manter informado sobre as análises especiais da PPR Global, inscreva-se em nosso canal e lembre-se de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por